possível sim, sem laringe. A gente chama de comunicação à laringe. Existem 3 métodos, tá? O primeiro método é a reabilitação por voz esofágica. Tirei como coloca só a foto. Muda aí, por favor. É assim, tem uma foto que são as 2, mas é a terceira foto. Não é... Bota aí, por favor. É essa, doutora? É outra, né? Deixa eu só ver aqui que eu não tô vendo. Pode ficar em pé, doutor, fica à vontade. Porque não tá vendo a imagem aqui. A imagem ficou meio manchada, né? Foi. Não dá pra ver. Mas, mas o que acontece? O paciente, quando ele não tem a voz esofágica, a gente vai ensinar em terapia fonoaudiológica. Ela quer mostrar aqui no papel? Pode ser. Eu mostrei. É melhor, né? Então, a gente vai ensinar o paciente a falar por meio do esôfago. Existem algumas técnicas que a gente ensina, né? Não sei se vai conseguir ficar visível O pessoal ali. tá vendo a mesma foto, é porque Tá, a né? senhora tá de lado, não dá pra ver direito. Pronto. Aí, o que acontece? A gente ensina o paciente a introduzir ar para a região do esôfago. Existe uma transição que fica entre a faringe e o esôfago, já que não tem mais a laringe. E aí, com a vibração dessa transição, o paciente consegue produzir voz. Só que é uma voz muito mais difícil, porque é uma técnica que nem todo mundo consegue aprender, né? Precisa de persistência, né? A gente dá aí no mínimo 6 meses para aquisição dos tipos de voz, mas nem todo mundo consegue. Mas não só por conta da técnica e da persistência, porque também tem a influência da radioterapia e do fechamento cirúrgico. Muitas vezes, quando o paciente não tem pele para vibrar, aí acaba não conseguindo produzir. Existem outros problemas também, estenose, né? O tubo do esôfago acaba fechando mais, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar e ficar visível aqui. Dá pra ver? Tá? E aí, o que acontece? Começa a reduzir, né? As paredes como se fosse crescer, que a estenose não consegue ter uma boa produção de voz, produção do ar na região do esôfago. E aí, uma das condições de insucesso desse tipo de voz. Tá? O segundo tipo de voz é a voz eletrolaríngea, que é a voz produzida através de um aparelho que, ao aproximar aqui na região do pescoço, transmite vibração da musculatura e das partículas de ar dentro da boca, e com a articulação o paciente consegue falar, que é no caso do Anselmo. Pode falar, Anselmo. Oi, doutora, tudo bom? Tudo. Prazer em vê-la aqui conosco. Eu estou devendo a senhora. Doutora, no caso, ele usa essa laringe eletrônica. Isso. Mas, vamos supor, ainda é possível ele voltar a falar sem ela? Existe um outro método, né, que é a voz por válvula traqueoesofágica, tá? O médico, ele faz uma fístula, onde tem esse buraquinho, né? Tem um lugar entre a traqueia e o esôfago, ele faz uma fístula e coloca uma válvula. Com essa válvula, ocorre quando ele fecha o estômago, é o único momento que ele pode fechar, né, o traqueostoma. Quando ele fecha, o ar do pulmão é conduzido por essa válvula e ele consegue falar, tá? Nesse tipo de voz é o melhor quando a gente pensa porque ele tem o ar pulmonar. Então, ele consegue falar uma frase inteira. No caso da voz esofágica, como a gente utiliza ar da boca, a fala sai entrecortada, né? Não sai uma fala fluente. No caso da laringe eletrônica, é porque é um aparelho, então é uma voz mais mecanizada. Essa laringe ainda é melhor, porque ela consegue variar o tom de voz e tentar deixar o mais aproximado que fique menos mecanizado para o paciente. Doutor, inclusive, né, a gente viu em alguns vídeos, a senhora tem um grupo, né, e no seu grupo tem várias pessoas que utilizam essa laringe. Gostaria que falasse mais sobre esse grupo. Parece que é um projeto que a senhora faz parte. Na realidade, é um grupo de acolhimento ao laringectomizado total. Esse tipo de trabalho ele já existe, né? Já há bastante tempo, né? Existe em outros estados. Inclusive, eu trouxe essa experiência para cá a partir de uma vivência que eu tive lá em São Paulo, na C. Camargo. Lá eles têm um grupo Sua Voz, né? Eu tenho vários pacientes que eu acompanhei lá, que ainda conversam comigo, são muito queridos, né? Então, eu trouxe esse trabalho de lá, aqui não tinha, né?
E como eu tinha uma demanda, né, de pacientes laringectomizados, então eu formei esse grupo, que começou em fevereiro de 2020, antes da pandemia, né? E a gente está até hoje. Apesar da pandemia, a gente tinha os nossos contatos, eu conversava com eles via WhatsApp, e a partir do momento que a gente começou a poder se reunir, a gente voltou a se reunir. O grupo. Nesse grupo eu fazia todo o trabalho assim de informação, eu levava profissionais, né, para dar informação, né, de diferentes áreas de saúde, eu levava cantor, fazia eventos junto com eles. E aí, né, chegou a parte do coral, né? Eu consegui agora transformar ele em coral. Porque assim, é o seguinte, a gente não tinha pelo SUS, a gente só tinha possibilidade da reabilitação da voz esofágica, porque a gente não tinha laringe eletrônica e a gente não tem a válvula traqueosofágica ainda pelo SUS, aqui de Sergipe. Só que no final de 2020 foi padronizado, né, a nível nacional por Brasília, foi introduzida na tabela do SUS a laringe eletrônica. E aí eu Já está disponível, né, pelo SUS? Pelo SUS, sim. Que bom, só né? que, mesmo disponível pelo SUS, cada estado faz a sua padronização. E aí eu busquei, junto à Secretaria de Saúde, essa padronização, né? E aí, em outubro de 2023, né, depois de uma luta de 3 anos, mais ou menos, a gente conseguiu, né, aqui em Sergipe, agora todos os pacientes laringectomizados podem ter acesso à laringe eletrônica, inclusive essa laringe que ele está usando, né? Porque essa é a única que tem adaptador oral. Tem pacientes que não conseguem encostar no pescoço e vibrar porque está muito rígido por conta da radiação. Mesmo fazendo todo o trabalho de relaxamento, alongamento da musculatura, muitas A vezes gente não tentou usar que a gente não consegue. conseguiu, não. Doutor, inclusive eu queria que a senhora explicasse, por exemplo, a gente tentou, ele, a gente aproximou e não saía a voz. Então, é porque você tem que aproximar o lugar mais macio do pescoço e articular. Mesmo como a gente- se estivesse fazendo mímica. Pronto, não mesmo pode a fazer gente voz. com laringe, a gente conseguiria fazer. Consegue sim. Inclusive, doutora, para deixar registrado aqui a Cida Dias. Ele ia falar já. Parabéns, Margarete, como sempre, levando conhecimento à nossa comunidade. Isso é muito bom. A Cida, ela é esposa de um dos meus pacientes. Cida, um beijão. Que Estamos bom, né, juntas doutora? segunda-feira, né? Eu tenho esse grupo, eu tenho reuniões quinzenais. Eu tenho todo o suporte da Universidade Federal de Sergipe pelo Departamento de Música, né? Atualmente a gente tem o Judson. Tínhamos a Anne Antanásio, mas ela teve que sair agora do grupo, uma querida também. Excelente profissional, né? Lozada de falou muito música. bem do grupo de vocês. Lozada fala sempre muito bem. Realmente, é uma bênção, meu pessoal. Eu disse aqui de outra vez. O pessoal que não benzeu, autoestima. Você já pensou cantar, mulher inteira, mulher inteira, Tem gente no grupo. Quando eu falei da proposta do coral, porque isso eu vivenciei lá em São Paulo. Nossa, eles me olhavam com a cara, eu nunca cantei na minha vida, porque eu vou cantar agora, depois que eu tô sem Agora sim, laringe. E aí, quando eu trouxe o trabalho, quando os meninos lá do departamento de Judson, que eles são maravilhosos, né? Eu sempre falo deles, porque eu sou fã deles, né? Tenho uma gratidão enorme, porque assim, todo esse trabalho é voluntário, né? E é muito difícil encontrar voluntários que... No são caso, assim. ninguém recebe por fazer isso, não? Não. Nem a senhora, ninguém? Não. Na realidade, eu acabo atrelando ao meu trabalho sei. como grupo terapêutico, que é um grupo de terapia, porque a gente acaba buscando aprimoramento vocal, né? Porque se você observar, as vozes, elas são baixas, uniformes, não consegue ter uma entonação. Então, faço todo esse trabalho com eles, o departamento de música, de trabalhar a frequência, a modulação da frequência. E a gente tem observado isso mesmo com a laringe eletrônica, a gente deixando dentro de um tom, né? Algumas estratégias. E eles estão vendo o quanto que isso é positivo, né? Inclusive, eles fizeram algumas apresentações recentes, né? Que bom, né, Uma velho? foi lá em um congresso que ele tem uma importância nacional, que é Todos Juntos contra o Câncer. Teve o Fórum Norte e Nordeste esse ano, que foi aqui, no dia 24 de julho.
E eles se apresentaram, a plateia com quase, acho que tinha uns 400 pessoas, tinham inclusive autoridades, né, lá presentes, né, na época o secretário de saúde, tinha prefeito, acho que era de Gararu, não lembro, tinham vários representantes, né, e foi muito legal que eles conheceram esse trabalho e viram que é possível sim, você comunicar mesmo após um câncer de laringe, né, isso representa uma vitória para eles, sim, mas mais ainda dá autoestima para eles. Volta Porque por cima, imagine né? você só articular. Muita gente não tem paciência ficar escrevendo de tentar prestar atenção no que você quer falar.